Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olá, meus amados irmãos e irmãs. É um prazer novamente estar me dirigindo a vocês. Aprendemos nas aulas passadas que Deus nos ama e que Ele tem bons planos para cada um de nós. Aprendemos o que Deus preparou para o homem e o que ele deve fazer para entrar neste plano maravilhoso de Deus que Ele tem nos preparado. E vimos também que o homem começa uma nova vida na Igreja de Cristo quando ele recebe o presente divino da salvação. Temos visto também sobre divisão religiosa e que Deus em Cristo nos deixou uma igreja. Sim, Deus em Cristo nos deixou uma igreja. Afinal, Deus nos tirou do mundo para continuarmos no mundo? Não. Deus preparou a igreja. E nesta lição vamos ver a imensa importância da igreja. Vamos ver também como a igreja ela foi profetizada há bastante tempo antes da sua fundação. É muito importante. Então esta lição 6, ela apresenta o que a Bíblia diz sobre a importância da igreja. Bem, a igreja é importante porque ela cumpre o propósito eterno de Deus. Quais são estes propósitos? Vamos ver. Em segundo lugar, ela tem uma missão elevada a desempenhar. Vamos ver agora então o primeiro item. A igreja tem um propósito eterno de Deus. A igreja cumpre o propósito eterno de Deus. A Bíblia ensina que a igreja cumpre o propósito eterno de Deus, descrita lá em Efésios 3, do 9 ao 11, onde diz assim: e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantida oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que, agora mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós podemos ver aí que é um plano eterno já de Deus. Podemos ver também que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, do 4 ao 6. Então podemos notar aqui que Deus nos predestinou para sermos adotados. Deus quer que todos sejam salvos. Agora, o ser salvo que Deus quer depende de cada um de nós. Depois que Adão pecou e perdeu estas bênçãos, Deus colocou em ação o plano para que o homem pudesse voltar à sua antiga posição com serviços e bênçãos renovados. Para consumar o seu eterno propósito desde os séculos ocultos em Deus, é que foi feito este plano. O tempo e os esforços gastos no planejamento de qualquer coisa mostram sua importância. A pessoa que quer formar-se em medicina, por exemplo, precisa estudar durante 6 anos ou mais, devido à importância desta profissão. Deus considerou
a igreja tão importante que ele planejou desde o começo dos tempos. O esforço de Deus para consumar este eterno propósito mostra a importância da igreja. Depois de ter sido planejada desde o início, a igreja foi prometida na era patriarcal, profetizada na era judaica, preparada nos dias de Cristo e se tornou realidade na era cristã, na era em que nós estamos. Amados, somos privilegiados. A igreja, ela foi preparada desde a antiguidade e hoje nós fazemos parte dela. Então, nada mais do que justo estudar sobre o plano de Deus para a igreja. Vamos ver agora a igreja prometida na era patriarcal. Durante a era patriarcal, o primeiro período da história da humanidade, Deus começou a desdobrar gradualmente seu eterno propósito em relação à igreja. Por exemplo, ele prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação por intermédio do qual Cristo viria e abençoaria todos os povos. Está descrito lá em Gênesis 12, de 1 ao 3. Então disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. Bela promessa. Mais tarde, o apóstolo Paulo ensinou que todas as nações receberiam a bênção prometida, como membros da igreja do Senhor, que se encontra lá em Gálatas. Vamos ver. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Vamos ver agora a igreja profetizada na era judaica. Já estudamos como Deus escolheu a nação judaica, os descendentes de Abraão, para trazer Cristo ao mundo. Para Israel poder cumprir este propósito, Deus separou os judeus das outras nações, dando-lhes uma lei que proibia que se misturassem com outras raças. Podemos ver isso em Atos 10, do 27 ao 28, que diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Pedro entendeu que Deus aceita a todos. Os profetas judaicos, porém, anunciaram que um dia o Senhor estabeleceria uma nova aliança e um novo reino no qual os homens de todas as nações se uniriam para servi-lo. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel.
Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que bela promessa, né, amados? Que bela promessa. Cristo e a igreja cumpriram estas profecias. Cristo estabeleceu a nova aliança. Podemos ver isto em Hebreus 8, de 6 a 13. E começou a reinar em seu reino, a igreja. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida cesai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Cristo e a igreja cumpriram estas profecias. A igreja é frequentemente descrita como um reino. Os profetas também anunciaram o tempo e o lugar do estabelecimento da igreja. Isaías, por exemplo, profetizou que a casa do Senhor seria estabelecida durante os últimos dias em Jerusalém. A igreja é sempre descrita como a casa de Deus. Deus falou mais especificamente sobre quando a igreja seria estabelecida em Daniel, do 1 ao 45. Leia este capítulo cuidadosamente antes de examinar a ilustração e os comentários que se seguem. A imagem descrita por Daniel representa 4 reinos no mundo. Nos dias do 4º reino, Deus estabeleceria o seu reino ou igreja. O primeiro reino de ouro é o de Nabucodonosor da Babilônia. O segundo reino de prata é chamado em Daniel de Império Medo-Persa. O terceiro de bronze é previsto em Daniel 8, do 1 ao 21. E veja especificamente o versículo 20 e o versículo 21 como sendo o Império Grego. A história universal confirma a sucessão histórica destes reinos como ensinado aqui. Mas, e quanto ao 4º reino? A sua descrição em Daniel se ajusta perfeitamente ao chamado Império Romano, tanto na história como na Bíblia. Nos dias destes reis, Deus iria estabelecer seu reino. Diversos fatos se destacam nestas profecias. A igreja teria início em Jerusalém durante os últimos dias e especificamente nos dias do Império Romano. Estas profecias mostram que Deus considerou a igreja tão importante que ele a anunciou com séculos de antecedência. A igreja preparada nos dias de Cristo. Deus terminou de preparar a igreja enviando Cristo para estabelecê-la. Jesus viveu durante os dias do Império Romano. Se encontra lá em Lucas 3, versículo 1. Será que Jesus confirmou as predições dos profetas, segundo as quais a igreja ou o reino seria estabelecido em sua época?
Observe primeiro que João Batista, o precursor de Cristo, veio pregando que o reino estava próximo. Jesus pregou a mesma coisa mais tarde, acrescentando: o tempo está cumprido. Jesus também mandou seus apóstolos pregarem que o reino estava próximo, prometendo a eles que construiria sua igreja ou reino. João e Jesus acreditavam então que havia chegado a hora de estabelecer o reino. Paulo explica, tempos depois, que Cristo amava a igreja e morreu para comprá-la. Sua morte também cancelou a lei do Velho Testamento que separava os judeus dos gentios. Ele uniu então judeus e gentios em um só corpo, a igreja, sob uma nova aliança. Assim sendo, na igreja, homens de todas as nações podem servir ao Senhor e receber suas bênçãos sem qualquer distinção, realizando o eterno propósito de Deus. A igreja é tão importante que Deus enviou seu único filho para estabelecê-la. Cristo pagou com seu sangue para comprá-la, e nela o homem cumpre o propósito de sua existência. Entretanto, mesmo depois da morte de Jesus, o povo ainda continuava esperando pelo reino. Mas vejamos agora como foi estabelecida a igreja ou o reino. Jesus tinha ensinado anteriormente que o reino viria com poder, antes que algum de seus discípulos passassem pela morte. Jesus também disse aos apóstolos que ficassem em Jerusalém até que recebessem este poder, a qual viria com o Espírito Santo. Recapitulando, vemos então que o Antigo Testamento e Jesus anunciaram que o reino ou a igreja seria estabelecido. Primeiro, em Jerusalém, quando? Nos últimos dias, durante os dias dos reis romanos, enquanto alguns dos discípulos daquela época ainda vivessem, com poder e também com o Espírito Santo. E fica a grande pergunta: estas profecias foram cumpridas? A igreja presente na era cristã. Os apóstolos esperaram em Jerusalém pelo estabelecimento do reino prometido. No dia de Pentecoste, uma festa judaica celebrada cerca de 50 dias depois da ressurreição de Cristo, Deus realizou milagrosamente todas as profecias sobre o estabelecimento da igreja. Vamos ver então o início da igreja. Naquele dia, Deus encheu os apóstolos com o Espírito Santo e manifestou poder milagrosos. A palavra do Senhor saiu de Jerusalém enquanto anunciava que os últimos dias tinham chegado. Ele também declarou que a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao trono de Deus cumpriram as profecias que ensinavam que Cristo reinaria no trono de Davi. Muitos judeus passaram a crer e depois do arrependimento e do batismo, cerca de 3.000 foram acrescentados à igreja. Neste dia, a igreja tornou-se uma realidade. O quadro mostra que tudo o que era necessário para o estabelecimento da igreja esteve presente no dia de Pentecostes. Jerusalém, últimos dias, dias dos reis romanos, vida dos apóstolos, poder e o Espírito Santo. O lugar, o tempo e o lugar em que a igreja começou destacam-se claramente. Tempo, dia de Pentecostes, cerca de 30 depois de Cristo. Lugar, Jerusalém. Estabelecimento da igreja, dia de Pentecostes. Então ela foi profetizado em Isaías, Daniel, Marcos e Atos. Então foi
em Jerusalém nos últimos dias, dias dos reis romanos, vida dos apóstolos com poder e também com o Espírito Santo. Então nós podemos ver o cumprimento em Lucas, Atos, Marcos, Atos 1, versículo 12, 1, com poder, 1, versículo 8, 2, versículo do 1 ao 47, Atos com o Espírito Santo em Atos 2, do versículo 1 ao 5. Depois daquele dia, a igreja ou reino foi tida como presente. Ela já estava estabelecida. Todas as referências à igreja antes do Pentecostes eram futuras. O dia de Pentecostes foi chamado de o começo, e a igreja ou reino foi considerado como estabelecido. Os apóstolos identificaram a igreja como transportados para o reino, chamados para o reino, no reino e sentando-se com Cristo em lugares celestiais. Também disseram que Jesus estava reinando à destra de Deus. E sobre a igreja, homens e mulheres de todas as nacionalidades podiam ingressar na igreja como membros e glorificar a Deus na realização de seu eterno propósito. Podemos ver então que a igreja ela foi planejada, prometida, profetizada, preparada, estabelecida e agora fazemos parte dela, graças a Deus. Deus fez o máximo para estabelecer a igreja. Ele, desde o princípio, a planejou, prometeu, profetizou e preparou, estabelecendo-a finalmente no presente. A igreja também inclui prática, pois ela pratica a vontade de Deus e algum dia existirá em estado de perfeição no reino celestial. A igreja realiza, de fato, o eterno propósito de Deus. Se ele considerou a igreja suficientemente importante para fazer tanto por ela, nós também devemos dar-lhe valor. Mas de que forma a igreja realiza o propósito de Deus nos dias de hoje? Para responder esta pergunta, vamos estudar a elevada missão que a igreja tem a cumprir. A missão da igreja é elevada. A palavra igreja tem origem no termo grego eclésia, que significa os chamados. A expressão os chamados descreve bem a igreja, porque Deus a chamou de um mundo pecaminoso para cumprir o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse chamado é feito para a realização de uma missão soberana ou elevada e celestial, sendo assim muito importante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Deus chama ou convoca todos os homens para a igreja através do Evangelho. Os que aceitam as condições do Evangelho, fé, arrependimento, confissão e batismo, são escolhidos ou eleitos e acrescentados à lista dos discípulos ou à igreja, por Deus e não por homens. Podemos ver aqui então, amados, que aqueles que aceitam as condições, disse que são os escolhidos ou eleitos. Não é Deus quem escolhe as pessoas, mas as pessoas quem escolhem servir e seguir a Deus. Mas o que envolve este chamado para uma missão superior ou elevada? A igreja foi chamada para a salvação. A missão da igreja é salvação. Ela é composta
de pessoas salvas. Todas as pessoas salvas foram compradas ou remidas pelo sangue de Jesus. Todavia, Jesus também comprou a igreja com seu sangue, e ele é o Salvador da igreja. Ficando entendido que a igreja e os salvos são a mesma coisa. Além disso, Deus acrescenta cada pessoa à igreja quando esta pessoa é salva, indicando que todos os indivíduos salvos são membros da igreja. As condições para a salvação e para se tornar membro da igreja por meio da fé e do batismo são também exigências que devem ser obedecidas. A igreja compõe-se, portanto, de todos os salvos. A igreja foi chamada para prestar serviço. Deus chama todos os homens para prestarem serviço no reino de Cristo. Em comparação com os reinos mundanos, o reino de Cristo é espiritual. Ele também é universal, formado pelos salvos de toda tribo, língua, povo e nação, que cresce com a pregação da sua palavra. Entramos no reino ou na igreja ao nascer da água e do Espírito. Como servos no reino, os cristãos devem dar a Cristo o primeiro lugar em sua vida. Todavia, cada cristão deve ser também um bom cidadão de seu país, obedecendo às autoridades constituídas. Para servir a Deus, precisamos também servir aos nossos semelhantes, ajudando os necessitados e fazendo o bem a todos. Ao servir a igreja, ao servir a Cristo, a igreja transforma em luz e bênção para todo o mundo em que vive. A igreja foi chamada para adorar. A igreja adora a Deus como seu templo ou santuário espiritual. O templo é o lugar onde o Espírito de Deus habita, como aqueles que o adoram. O templo de Salomão servia para este fim nos dias do Antigo Testamento. Entretanto, o templo ou a igreja de Cristo não é um edifício de tijolos onde o povo adora a Deus, mas uma casa espiritual formado por pessoas. Igreja é gente e não um lugar. O Espírito de Deus mora neste templo, ele habita nos cristãos. Na igreja, todos os cristãos são sacerdotes e oferecem sacrifícios espirituais de adoração a Deus. A adoração precisa ser oferecida em espírito e em verdade. Cada cristão tem acesso direto à presença de Deus através de Cristo, o único sumo sacerdote da igreja. A igreja desfruta de um privilégio sagrado por ser chamado para adorar. A igreja foi chamado para ser pura. A igreja foi chamado para a santidade e pureza da vida. Desde que Deus é santo, seus filhos também precisam ser santos. E a igreja foi então descrita como uma nação santa. Todo membro da igreja é chamado de santo, sagrado ou puro, e precisa evitar o pecado da carne e atitudes irreverentes para com Deus. Os que vivem pecando não permanecem em Cristo. Jesus quer que sua igreja seja santa e sem mácula. A igreja deve ser uma luz brilhante de verdade, honestidade e pureza em meio à maldade do mundo. A igreja foi chamada para a comunhão com seus membros. A igreja foi chamada à comunhão de Cristo. Como a família de Deus, a igreja tem o privilégio da comunhão, da fraternidade entre seus membros. Deus é Pai, Cristo é o Filho primogênito, e todos os membros da igreja são filhos de Deus. Como em uma família, os cristãos oram livremente a Deus como Pai.
e ama uns aos outros como irmãos de sangue. Ao se reunirem, os membros da igreja sentem prazer na companhia mútua e satisfazem as necessidades de cada um. A igreja também é descrita como o corpo de Cristo. Como um corpo, cada membro da igreja coopera com os demais na realização da vontade de Deus, da mesma forma que os membros do nosso corpo físico, mãos, pés, olhos, etc., colaboram uns com os outros. A igreja recebe uma bênção maravilhosa ao ser chamado para a comunhão de seus membros. A missão elevada ou superior da igreja para a salvação, prestação de serviço, adoração, pureza e comunhão entre os membros faz com que ela seja de máxima importância para todos. Conclusão. Verificamos nesta lição a grande importância da igreja. O trabalho de Deus para o estabelecimento da igreja foi extraordinário. Ele, desde o princípio, a planejou, prometeu, profetizou e enviou seu Filho, Jesus, que morreu para comprá-la. Enviou também o Espírito Santo para ajudar os apóstolos a plantarem igrejas em toda a terra. Ela é a única instituição humana em que todos os homens podem unir-se para cumprir o propósito de Deus. Deus em relação à humanidade. Servir ao Senhor Deus e ter o privilégio de suas bênçãos. A nobre e elevada missão da igreja faz com que seja digna da mais alta consideração. A missão de salvação, serviço, adoração, pureza, comunhão, constitui para o homem o maior desafio sobre a terra. A igreja tem, então, importância suficiente para que todo homem a considere com seriedade e procure com diligência. As próximas lições tratarão de outros aspectos do plano de Deus para esta importante instituição, a Igreja de Cristo. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3:21. Meus amados, a igreja é de suma importância para os planos de Deus. Nós temos que fazer exatamente como a Bíblia diz. Qualquer dúvida, temos que procurar o que a Bíblia diz, para ver se o que estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Até a próxima aula e fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?